Olá, tudo bom? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês de 1 Samuel 16, versículo 7. Finalzinho do versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Eu gostei muito dessa palavra. Eu gosto muito quando eu leio essa palavra, porque é exatamente isso que acontece, né? O homem, ele vê a aparência física, né? A aparência da pessoa e faz aqueles julgamentos humanos, né? Que muitas vezes são julgamentos muito, muito contraditórios, né? Com a realidade até mesmo da pessoa, né? Porque são julgamentos que não devem ser feitos. Como a gente tem que olhar para o outro? Através desse olhar de Deus. Olhar o espiritual. Olhar o homem espiritual perfeito criado por Deus. Deus perfeito, homem perfeito. Deus é o criador do homem. E Deus não faria uma obra imperfeita. Ele fez tudo perfeito. Então, não há nada que esteja faltando nesse homem. Então, nós temos que ter essa consciência e olhar para esse homem, para o outro e para nós mesmos como os filhos perfeitos, amados, puros de Deus. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função aqui. Nós viemos para fazer essa obra, esse trabalho, né? Nós temos que ter a capacidade e o treinamento de conseguir esse olhar purificado. Ver o coração é ver o homem puro, ver o homem totalmente limpo de qualquer impureza, tá? Porque o coração é a parte mais significa assim a parte mais inconsciente do nosso ser, né? Então, quando você olha e vê com o olhar do coração, você está vendo como Deus vê, porque Deus, ele vê todo o histórico da pessoa. Primeiro, ele só vê o espiritual, porque foi o que ele criou. Mas ele sabe todo o histórico da pessoa, mesmo dessa vida humana. Ela sabe tudo que essa pessoa já passou, todos os sofrimentos, todas as dores, tudo. Então, não cabe a nós olharmos o outro e julgarmos, fazermos qualquer tipo de julgamento. Quando nós purificamos o nosso olhar e começamos a enxergar apenas o que Deus vê, que é esse homem perfeito, esse homem criado por Deus, espiritual, perfeito, puro e inocente, aí todas as coisas começam a se harmonizar. Tudo começa a se harmonizar. E aquela pessoa, ela vai perceber exatamente essa maneira que você olhou para ela. Porque isso aí é uma comunicação
direta. Se você tiver esse olhar puro e perfeito para o outro, ele imediatamente ele percebe. Ele capta, inconscientemente ele capta, e ele vai ter uma atitude com você também muito boa, muito agradável, muito correta. Então, é sempre a oportunidade de nós testarmos as coisas em nós mesmos, né? Sempre esse olhar, o que sai do nosso olhar espiritual, do nosso olhar mental, tem que ser sempre o bem, porque Deus, ele trabalha e ele vive na harmonia, e ele só trabalha com o bem, porque Deus é o bem. Não existe outro significado. Deus é o bem, Deus é o amor. Então, ele não vê nada que esteja fora dessa esfera perfeita que ele é. Então, nós também temos que trabalhar com essa mesma lógica, porque senão nós vamos estar sempre rodeados de problemas, de desarmonias, de confusão. E ninguém quer isso. A gente quer paz, é tranquilidade, é harmonia. Então, vamos colocar a responsabilidade em nós mesmos e vamos começar a purificar o nosso olhar. Olhar sempre para o outro, e não só para o outro, para todas as situações da vida. Nós temos que ter esse olhar purificado do bem, que todas as coisas elas caminham para uma coisa boa, ter sempre essa nunca ficar achando que as coisas vão dar errado. Não vamos fazer isso, porque o importante é nós termos essa unidade com Deus. E outra coisa importante, falando em unidade, é justamente isso. Por que eu vejo o outro e vejo a mim mesmo com o olhar do coração? Porque nós somos um com Deus. O outro é um com Deus. Eu sou um com Deus. Todos nós somos um com Deus. Na realidade, nós estamos olhando para o outro e não tem o outro. Só tem Deus, só tem o Cristo. Não tem o outro. Então, tudo é Deus. Todas as pessoas, elas têm o Cristo. Então, esse é o significado dessa palavra, né? Nós vamos, a partir de agora, tentar fazer esse trabalhinho, tá? Tudo no mundo espiritual e na esfera espiritual, a gente precisa de um certo treinamento. Às vezes a gente não consegue fazer de primeira, mas a gente vai treinando, vai aperfeiçoando. Então, a minha proposta aqui para vocês e para mim é nós treinarmos esse olhar. Olhar sempre o outro de maneira pura, de maneira agradável, de maneira boa. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e uma época chegou uma pessoa lá, nova, contratada, né? E nós estávamos assim, tomando café, tudo, e eu comentei com outro rapaz que estava comigo. Poxa, aquela pessoa que entrou agora, ela parece ser tão legal, parece ser tão boa. E fiz um comentário assim, elogioso à pessoa. E essa pessoa, ela estava atrás de mim. Então, a partir desse momento, ela ouviu aquilo. Nossa, a gente teve uma amizade ali naquela empresa maravilhosa. Nós ficamos
excelentes amigos ali e tudo foi muito bom. Por quê? Porque inconscientemente, eu estava com esse olhar. Eu olhei a entrada dessa pessoa e vi uma pessoa boa. Eu olhei com o olhar do coração naquele momento. Então, o resultado foi maravilhoso. Nós tivemos uma excelente amizade enquanto nós estivemos ali na empresa e isso foi muito bom. Então, vamos a partir de agora fazer esse trabalhinho. Deus perfeito, homem perfeito. É essa a nossa segurança mental de que nós estamos fazendo tudo certo. Não existe a imperfeição, nem em Deus, nem no homem. Nem no homem criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Não existe imperfeição. Vamos olhar só o bem, só o que é bom, puro e perfeito. Tá bom? Então é isso. Vamos vendo algumas outras coisas aí e alguns temas que eu estou preparando para que nós possamos conversar, dialogar e treinar, tá? Porque isso que é importante, é nós evoluirmos. Já somos a imagem e semelhança de Deus, mas precisamos tirar esse eu carnal, esse eu mortal, porque para que essa semelhança ela transpareça para nós mesmos e para o outro, tá? Quanto mais materialidade nós tirarmos do nosso pensamento e quanto mais nós espiritualizarmos o nosso pensamento, mais essa imagem e semelhança vai transparecer, tá bom? Então é isso, muito obrigado e um abraço. Tchau.